não é o evento, é o lançamento do evento que se configura, né, para o ano que vem, em uma série, um ciclo de palestras, tá, cujo produto desse estudo é um livro, né, é um curso e um livro. Essa abertura chamou quem pôde, né, assim, porque foi muito em cima da hora, mas tinha assim aquela coisa do cavalo encilhado, como diziam os gaúchos, né? Nós estamos no fim do ano, a oportunidade era essa, agora de fim de ano, para a gente introduzir o assunto. Nós sabíamos que tínhamos amigos e pessoas interessadas, então a gente aceitou esse espaço, né? Aí também no calendário da Assembleia, para poder a gente começar a jogar pedra no lago e ver quem nós vamos envolver, para que o projeto, no ano que vem, que, assim como a FAPESP faz também aqui, né, ele terá um evento mensal com temáticas específicas, terá a plataforma EAD para a gente ir discutindo e construindo, né, e esse momento agora, quem está aqui, né, começa a pensar. Pensar o quê? Então, deixa eu dizer assim, um pouco a origem. Né? Bom, eu sou médica, e desde 75, mais velha que muita gente aqui. Eu comecei com a medicina, né? Fiz psiquiatria, e me impactei, né? Porque não era bem o que eu queria, porque mesmo fazendo endoscopia gástrica, né? No início, eu gosto muito de tecnologia, a gente, de repente, cansa, né, de estar vendo só estômago, mucosa, úlcera, cadê a pessoa? Né? E eu, então, me formei com 22 anos, tive tempo de procurar outras áreas, né, de conhecimento. Até deixei um período a medicina, fui, né, para a Europa e busquei um curso de antropologia, porque antes de conhecer a medicina, o corpo e etc., a mente quer saber quem é o homem, né? A condição humana. E isso, para mim, fez o diferencial. Né? Porque quando a gente conhece a condição humana nas diversas dimensões, né? Biológica, mental, relacional, ecológica, os ecossistemas que ela interage, político, econômico, é uma miríade, é uma composição que não dá mais para a gente ficar, por exemplo, só dentro daquele órgão. E, graças a Deus, podem chegar. E, graças a Deus, isso é o que todos nós queremos. Né? Todos os profissionais de saúde dessa época não estão mais satisfeitos de ficarem fechados dentro do estômago ou fechados, né, naquele órgão doente. Sejam bem-vindos. A gente acabou de começar. E estou colocando um pouco a proposta, né, do projeto. Então, quem está promovendo esse evento é essa instituição aqui, Piero Pasolini, que é uma instituição de estudo e pesquisa transdisciplinar em saúde. Ela é jovem, um pouco conhecida ainda, só que ela traz uma bagagem de gente sênior, né, de professores sênior, professor Durvaney e outros, que já têm 30, 40 anos de estudos, de experiência, e que chegou a um ponto na nossa vida que a gente se pergunta, o que é que eu faço com isso? Tanta coisa que a gente aprendeu, né, e depois aposenta, não tem estímulo para pesquisa, toda essa problemática aqui. Né? E aí, cada um pelo seu caminho, quando a gente se encontrou, e até a minha parte foi de abrir assim, o coração e falar, né, para os colegas, olha, aprendi tanta coisa, e agora? É o legado, né? Deixar o legado. Não vou levar para o túmulo o que aprendi. Né? Hein? Isso. E também sendo professora de medicina sempre, né? Ultimamente, eu já não era mais professora de medicina, era professora dos professores de medicina para aprender essa pedagogia nova, né, de não ser simplesmente transmissor, né, de informações, mas ajudar os jovens médicos e os jovens profissionais de saúde a
terem essa percepção mais completa, né, da condição humana, cujas bases são biológicas, cujos fins são a relação com o meio em que se encontra, e os processos mentais que fazem parte sempre, sempre. Né? Eu me dedico mais à parte que não é do Durvaney, porque o Durvaney vocês conhecem, né? Ele é famoso, basta ver o currículo dele. Eu abri outro dia, rapaz, eu me cansei de tanto rodar. Isso não é possível. Então, é uma coisa maravilhosa ter o Durvaney aqui. Né? Ele sabe muita coisa. Eu fiquei chocada. Aí, como nós conversamos, nós trabalhamos, né, junto, assim, e fazemos nossos projetos juntos, tem um projeto que a gente iniciou que é da bancada à clínica. Porque o cientista da bancada, ele vai no íntimo da célula, lá dentro, o mundo está dentro da célula, né? E nós, clínicos, já saímos da célula e vamos pegar os vários níveis de organização dos sistemas orgânicos, né? E no meu forte, assim, meu fraco, não sei o meu forte, são os processos mentais, né? Que vai ser no próximo seminário, nós vamos trabalhar os processos mentais em relação à saúde física, biológica, social, né, psicológica, e o câncer é a temática. Então, assim, o câncer é a temática, e vou finalizando aqui, porque todos nós trabalhamos com câncer. E houve um período, um ano atrás, mais ou menos, que a gente se dedicou muito, né? Eu, Gui, Durvaney e alguns que estão aqui, e eu vi coisas assim que eu não podia imaginar, né? Não podia imaginar o que é o sofrimento do câncer, mas não, porque a gente é formado, né, na medicina assim, para focar a lesão, né, a mitocôndria, a membrana celular, a epigenética, os mecanismos de telomerase, essas coisas todas. E quando você está no dia a dia com o paciente, vendo aquele paciente, aquele olhar apagado, aquela desesperança, aquela menina linda, como eu sempre conto, que de repente se levanta, arranca a perna porque já fez a amputação. E aí, então, isso sensibilizou muito a gente, nós fizemos parte de projetos também mais amplos. Eu não vou identificar, porque o foco não é essa a questão que vocês vão saber, logicamente, mas fizemos assim auditoria numa grande instituição de câncer, né? E aí, quando tudo se completou com uma CPI aqui nessa casa, tanto que a gente tem acesso aqui, eu queria explicar nessa casa, não por questões políticas, ninguém está aqui abrindo caminhos para nós, nem buscando voto, de jeito nenhum. É que a gente compreendeu que essa sede é Casa do Povo, né? Isso, toda a população tem direito a fazer alguma coisa aqui. Tem igrejas que vêm, só que eles têm, lógico, ter o acesso através de alguém. Então, essa casa aqui se tornou familiar para a gente, né? De que a gente tudo respirava aqui, essa CPI, o câncer e tal. Então, a gente, quando pensou em trazer, veja bem, a novidade não é o câncer, é a visão da complexidade, da unidade dos fenômenos de saúde. Isso você pode aplicar para o câncer, para a esquizofrenia, para uma crise de casal, para qualquer, né? Essa que vai ser o nosso desafio, é olhar assim o fenômeno e ver de forma caleidoscópica quais são os fatores que o compõem e os níveis em que ele se organiza. Bom, então, uma coisa desse tipo, né, também trazendo toda a experiência feita e toda a bagagem que cada colega tem outros colegas aqui com uma bagagem enorme. São professores titulares, né, também da Federal, nós temos do Nordeste, lá da Pernambuco, e assim por diante. Então, o que é que ficou? Da gente transformar, de não colocar isso assim na mala, né? Muita energia gasta, muito estudo, muitas noites em claro por essas salas aqui, para fazer leitura de documento, né, alguns de nós. E, quando
agora nós estávamos pensando na programação do ano que vem, né? De uma forma mais coesa. Então, numa conversa assim, muito simples, veio em evidência por que não estudar a transdisciplinaridade. Esqueci de dizer essa palavra, né? Porque as pesquisas que o Instituto faz é de cunho transdisciplinar, ou além da disciplina, né? Além do campo de conhecimento. É essa tentativa de recompor a condição humana na sua unidade, diversidade, múltiplos níveis, né? do celular até o mental, enfim. E aí o câncer parecia, né, o assunto mais adequado, o fenômeno, seja porque é um dos flagelos, né, da humanidade, ainda tem esse mistério, seja porque tem uma bagagem imensa com os colegas pesquisadores e também, do nosso lado, também da clínica. Então, esse é o contexto, tá, gente? E nós estamos aqui, pedimos a sala, que todo mundo pode pedir, quem quiser fazer até uma dança circular, pode. E é assim, aí essa manhã nós preparamos, sim, alguns temas que são como lançar a isca, né? Mas o mais importante é cada um trazer suas expectativas, seus anseios, suas frustrações, tudo, não no sentido, gente, de debate. Deixa eu colocar um pouco essa palavra e quero dizer. Porque, em geral, a gente faz evento, então agora é a hora do debate. Tá. Na visão transdisciplinar, e eu gosto muito do exemplo da água, que eu acho que é o mais simples da gente entender. A água é um fenômeno emergente de dois elementos, hidrogênio e oxigênio, H2O. Né? Quando a gente toma água, a gente não sente que está tomando hidrogênio nem oxigênio. Então, na ciência, é cada vez mais necessário a gente olhar os fenômenos, né, e se perguntar quem o compõe, o que o compõe. Isso é o trans. Tem muitas explicações de transdisciplinaridade, várias, também porque é uma palavra polissêmica, nova, né, no vocabulário científico. Porém, o nosso foco, quando a gente vê fala de transdisciplinaridade, não tem nada assim de estranho, assim, é entender, o fenômeno é esse, a pergunta, o que o compõe, né, e como abordá-lo. Então, esse modelo que a gente está começando agora de conversar, nós somos, não sei, já chegamos já a 30, 35, sei lá, estou olhando as cadeiras aqui. Qualquer visão é uma visão. Não entra em debate, entra em conjunção. Eu até preparei um slide, não sei se vai dar, que eu fui no dicionário. Quais são as palavras, né, as conjunções que a gente aprende lá no ginásio, lá no segundo grau? Contudo, entretanto, né, ser, mas, porém, blá, blá. Então, se aqui tiverem 20 percepções do fenômeno, da sua experiência, no final desse evento que está sendo gravado, a gente vai fazer um período, uma sentença, né, um texto. Fulano observou que o câncer é proliferativo, não sei o que lá, e que a pessoa fica... Então, é isso, e é uma conjunção, aquelas palavrinhas, né? No mesmo modo como fulano observou assim, assim, assim. Por outro lado, fulano observa assim, assim. Então, é uma prática que a gente não tem muito assim adquirida, né, na academia, nos debates e tudo. Então, eu encerro assim, enquadrando a proposta, tudo o que alguém sabe aqui ou queira perguntar, não vai ter uma resposta só, né, assim. A gente vai usar também aquele aforismo do Maturana e do Varela, que são os biólogos pontas de lança, né, do nosso século, e que ele nos diz assim, tudo que é dito por alguém. Então, eu vejo assim, muita coisa no YouTube, tanta informação, tanta informação, tanta informação. Aí você vai ver, quem disse isso? Né? Outro dia me passaram uma mensagem,
cara assim, nobre, né? A medicina, metendo pau nos médicos, que tudo que eu sou médica, mas eu sei muito bem as nossas. Aí você vai ver, eu quero um apresentador de TV, que faz. Entende? Então, se a gente passou da fragmentação que ainda existe na medicina, agora é uma tal proliferação de compreensões que, fim da que a gente não enxerga direito. Tá? Então, essa minha introdução é para a gente, se vocês concordam, focalizar-se, sabe? E organizarmos também, porque aí o que sair, o produto dessa conversa agora, essa comissão vai organizar durante o ano 10 capítulos, 10 ou 6 eventos, cuja temática é discutida aqui, depois analisada e aprofundada na plataforma, e o produto seria, então, um livro. Tá? Um livro de construção coletiva, onde tem aspectos do câncer que não são observáveis só no enfoque da academia, né? Lógico que tudo tem valor, mas nós temos muitos livros sempre no enfoque da academia, ou então assim de hipóteses subjetivas, né? Eu não gosto assim de brincar com isso, não, mas como está na moda agora a goiabeira, né? Porque Jesus apareceu na goiabeira, será esse negócio assim? Eu tinha que dizer, estava falando tão direitinho agora. Já botei o meu... Não, esqueça a goiabeira, não é a goiabeira, é abacateiro. Tá? Não, tem de tudo, né? Então a gente respeita, mas aí tudo que é dito por alguém. Quem é o alguém que está dizendo? Né? É essa maravilha que é compreender a mente humana, a semântica, a fala, as palavras têm significado. Então, esse é o exercício, sabe, do nosso livro. Tudo será recolhido e tudo verificado nesses elos que se compõem, que bom você ver, nos elos que se compõem a configuração, né, do fenômeno câncer. Quem começa agora é o Vulcanei, né? Integrativo. Seria integrativo. Integrativo. Esse composto. Sim, integrativo. Não querem compor a mesa, fica bonito. Não, ele é palestra, porque ninguém pode ficar tão perto. Aí depois nós, pais comuns, vamos fazer a mesa. Eu não sei se você recebeu o programa. O programa era assim, duas palestras, Você pode? Eu não gosto de falar muito no microfone, viu? Então vai lá para cá. Bom dia a todos. Bom dia. Eu quero agradecer primeiro o convite, né, da doutora Regina por estar aqui. Rever muitos amigos que estão aqui, e eu preparei uma aula para vocês, no sentido que a gente possa, no final, discutir, sabe, acrescentar. Ela está em inglês, vocês não se preocupem que eu vou traduzir na medida do possível, tá ok? Então, eu vou explicar. É muito difícil, em 30 minutos, discorrer sobre o tema, né? Então, é assim, novas perspectivas no tratamento do câncer, né? Então, é uma complexidade de, primeiro, se entender a palavra câncer, no sentido de que não é uma doença, né? Ela compreende múltiplas situações que são desenvolvidas pelo paciente, então, é uma complexidade enorme. Então, caracterizar o câncer como doença é uma grande mentira, porque é uma situação onde alberga pelo menos 100 manifestações de diferentes doenças, e o câncer hoje é uma doença individual. Tá? Então, a medicina hoje ela vai se tornar uma medicina individualizada, no sentido de se compreender a necessidade que esse paciente tem de aceitar a doença, em primeiro momento, de aceitar o tratamento e conviver com as sequelas que os tratamentos atuais trazem, né? Então, as novas perspectivas é o desenvolvimento de terapias menos agressivas, né? Direcionadas a se compreender o mecanismo que levou, ou que fez com que uma célula normal se transformasse. Então, hoje o conceito de câncer é que é uma célula que se transformou.
O motivo pelo qual essa célula se transformou, existem vários fatores, porém, dependendo da capacidade ou da qualidade individual que o indivíduo tem em lidar com essa transformação, ele vai desenvolver uma doença. Então, por isso que é uma doença particular que cada indivíduo tem. Então, é uma doença individualizada. E o tratamento hoje, então, foca numa medicina individualizada ou personalizada. Tá ok? O que vocês sabem que eu já trabalhei com várias substâncias, eu trabalho nessa mesma área desde 1984, quando eu fui bolsista do CNPq. Então, desenvolvimento de drogas que impedem a capacidade proliferativa dessa célula é o foco do meu trabalho. O que eu quero compreender hoje é diminuir os efeitos colaterais para dar condições que esses pacientes possam ter, num determinado momento, o que a medicina visa, a cura. Né? Então, a gente busca a cura. Então, as novas perspectivas é ter uma cura da qualidade de vida, da doença, das condições mentais, dos traumas que ela desenvolveu. Por que ela tem essa doença? O grande enigma do câncer é em qual momento ela aparece, porque ela se desenvolve. Então, vamos colocar algumas premissas. A célula ela tem um ritmo de crescimento. Ela nasce, vamos colocar uns termos bem simples. Ela nasce, ela fica adulta, ela envelhece e ela morre. Isso é o ciclo normal, ou a cinética de crescimento e proliferação celular. As nossas células estão morrendo, de todos nós, neste exato momento. Algumas delas estão sob a ação da luz, que é uma energia que pode levar à transformação da célula. Então, se o câncer é uma doença onde a célula se transformou, então nós temos aqui potencial, todos nós, de desenvolver essa transformação. Porém, nós temos mecanismos normais que controlam essa proliferação. Aí vem um sistema importante para a integração dos outros sistemas, que é o sistema imunológico. Tá? Eles se interagem com todos os sistemas, o sistema nervoso, o sistema digestório, o sistema glandular, o sistema muscular. Então, toda a parte imunológica tem uma interação com todos esses sistemas no sentido de vigiar as transformações que ocorrem durante a vida normal dessa célula. Só que, normalmente, nós deparamos com situações aonde essas substâncias, esses agentes nocivos, levam à transformação dessa célula. Ao invés dela morrer, ela se mantém ali e, como ela se mantém, ela adquire propriedades de se multiplicar, ela começa a crescer. Tá? Então, tem o sistema, os agentes físicos, os agentes biológicos, os agentes químicos, o estilo de vida, a condição psicossocial, e aí vai uma série de fatores. O hábito alimentar, o estilo de vida, como come, o que come, quando come e o porquê come. Então, tem todo um sistema, né? O que, quando e o porquê. Como tem vários adjetivos, para todas as doenças, eu não estou só falando em câncer, mas para todas as doenças tem um princípio e tem uma fundamentação. Então, se eu como pão com maionese, será que ela é salutar? Eu não sei. Então, é um processamento, tudo é processado, não é natural, tem os agrotóxicos. Então, tem uma gama de fatores que corroboram para que essa célula se mantenha e se prolifere. Só que nós temos um sistema que controla essa multiplicação, que é o sistema imunológico, e nós ganhamos, pela nossa diversidade ou pelo polimorfismo, o perfil genético. Então, associado a isso, nós temos a genética que comanda essas situações. Então, partindo que toda transformação celular leva ao crescimento de uma célula anormal ou modificada, e o cunho é genético, então todo câncer é uma doença genética, que pode ser modificada pelo microambiente onde essa célula está. Então, a intenção hoje das novas perspectivas no tratamento do câncer é criar condições aonde o seu organismo possa elucidar mecanismos de defesa natural para que essas células possam ser eliminadas.
Existem várias drogas, vários sistemas, vários protocolos de tratamento, mas a base é elucidar uma resposta imunológica específica. Será que todo tumor, o nosso sistema imunológico, ele vê a célula tumoral? O que vocês acham? Ela pode estar escondida, né? Mas, assim, do ponto de vista do início de todo o processo, o que vocês acham? Não. O linfócito dá cobertura, né? Defesa do sistema imunológico ataca. Alguém quer colocar mais? Eu gosto de uma interação de vocês. Eu vi os mecanismos, alguns mecanismos. No caso, tem o ataque inicial dos linfócitos e, em alguns casos, a célula cancerígena fica escondida, entre aspas. Então, você disse uma palavra importantíssima. Os linfócitos têm um ataque inicial. Então, inicialmente, todas as células tumorais elas são vistas pelo sistema imunológico. Então, o potencial da célula se transformar em elaborar um processo anti a célula tumoral, antitumoral, ele existe. Então, o sistema imunológico, todos os nossos linfócitos, todas as células de defesa, ela tem essa capacidade de elaborar uma resposta contra o tumor. Porém, a gente não sabe em qual situação, no início dessa transformação, que o sistema imunológico possa contribuir positivamente ou negativamente. Porque, infelizmente, o sistema imunológico ele é um sistema também muito traiçoeiro. Então, ter inflamação é bom? Pode ser. Ter inflamação é ruim? Pode ser. Ter uma resposta contra o tumor é bom? Pode ser. Ela é dúbia. A gente não sabe os mecanismos precisos de quando o sistema imunológico pode ser um elemento importante nessa evolução do tumor. Será que é no início, no meio ou no fim? Como as tecnologias atuais elas se desenvolveram a partir de tumores já estabelecidos, porque se compreendeu toda a origem do tumor, os antígenos tumorais, então aquilo que é estranho do organismo. Foram desenvolvidas tecnologias onde a contenção desse crescimento já são de tumores estabelecidos. Então, tudo que eu vou falar aqui para vocês hoje são tecnologias, esquemas terapêuticos, onde eu só estou falando isso porque tem pacientes aqui, tem pessoas interessadas nesse sistema, e acho que é importante a gente ser muito claro. Não é porque o indivíduo tem um câncer hoje, foi diagnosticado, ele vai fazer uma imunoterapia. Primeiro é exaurida todas as terapias convencionais. Se ele não tem resposta terapêutica, ele passa para outras linhas de tratamento. Primeiro, porque imunoterapia é cara, ela tem uma resposta terapêutica no máximo de 10% a 20%. Então, aquela divulgação de que aquele paciente com linfoma teve toda aquela situação é um caso particular, tá ok? Porque a resposta, hoje a gente ainda não sabe o potencial da terapêutica a chegar a 100% de uma resposta eficaz. E ter uma resposta a um tratamento imunoterápico eficaz é ter um aumento da probabilidade de sobrevida e diminuição dos efeitos colaterais. Não é cura. Tá ok? Então, todo indivíduo que faz um tratamento imunoterápico, ele tem uma expectativa de prolongar a vida, ter menor... Hoje eu estou falando dados atuais. Tá? Então, aumentar essa probabilidade e diminuir os efeitos colaterais. Entretanto, ele deve e tem que ser submetido a todos os tratamentos que são preconizados para aquele tipo de tumor. Tá ok? Então, passa o próximo para mim. Então, olha, é difícil a gente falar de, assim, no período, nesse curto período de tempo, falar de todas as tecnologias. Né? Então, se eu falar de quimioterapia, eu tenho que falar de todas as classes dos quimioterápicos. Se eu falar de radioterapia, eu tenho que falar de todos os esquemas radioterapêuticos. Se eu for falar de cirurgia, todas as cirurgias. Então, é uma gama enorme de informações. Eu vou tentar reduzir ao máximo, resumir ao máximo, mas a gente fica aberto aos questionamentos no momento da discussão. Então, olha, o que eu quero mostrar hoje para vocês, o que é uma célula tumoral, o que é uma célula normal, por que ela progride, porque eu tenho marcadores,
o que essa evolução permite no sentido de avaliações terapêuticas e quais são as modalidades terapêuticas? Então, o desafio é o diagnóstico versus o tratamento. Que o problema ainda atual é um diagnóstico mais precoce possível, pois a expectativa de um tratamento ser adequado e eficaz depende dessa primeira premissa. Quanto mais precoce o tratamento, melhor o diagnóstico. Ok? Agora, uma coisa que eu gostaria de falar para vocês. Se o indivíduo que tem um tumor, ele tem porque ele tem vários fatores que corroboram para essa evolução. Quer eles genéticos, perfil imunológico, exposição aos fatores ambientais, químicos, socioeconômicos, nutricionais. Ele sempre vai estar suscetível, teoricamente, aos mesmos efeitos de se transformar células ao longo da vida útil desse indivíduo. Tá? Então, quer eles pelo perfil genético, e a gente não pode esquecer que todas as drogas, e mesmo os esquemas imunoterapêuticos, eles são indutores ao longo do tempo do aparecimento de outros tumores. Porque a base do tratamento é imunossupressão, é impedir a capacidade proliferativa. Todas as nossas células proliferam, então o tratamento vai agir em todas as células. Em menor ou em maior escala, ela tem essa probabilidade. Tá? Então, olha, eu tenho, por que aquela célula que está azul, ela difere das células vermelhas? É a nossa o nosso primeiro questionamento. Então, por que essa célula azul está crescendo? Porque eu tenho condições, eu tenho suscetibilidade a que essas células se transformem. Então, quais os fatores que levam a essa transformação? Inúmeros, eu vou só listar alguns e depois a gente pode discutir. Mas essa célula que se transformou, ela veio daquelas células que estão ao lado, as células normais, as células vizinhas. Tá? Que num determinado momento, na cinética de crescimento celular, ao invés dela morrer, ela se manteve viva naquele momento. Então, um tumor ele só aparece, e ele é detectado por qualquer método diagnóstico, ou por imagem, ou por marcadores, a partir do momento que houve uma evolução daquela célula que se transformou. Ok? Demora quanto tempo? Vocês têm uma ideia de quanto que um indivíduo que vai ter um diagnóstico de câncer teve, tirando os cânceres infantis, ou aqueles que são hereditários? Vocês têm uma ideia da probabilidade do tempo de vida que o indivíduo teve para ele desenvolver esse tumor? Até o aparecimento com diagnóstico. Até de 15 a 20 anos. Então, essa célula que se transformou, ela teve condições, à medida que se passaram os anos, para promover o seu crescimento, alterar o funcionamento do órgão ou se disseminar, se destacar daquele local e para outros sítios, para outros órgãos, e lá começar a fazer o problema principal. Não é ter um tumor primário. O que mata é ter uma lesão metastática, ter outros focos. Então, o que mata é a doença metastática. Por que mata? Né? Por que ela mata? Desculpa o termo. Porque ela é mais agressiva. Né? Porque ela, diferentemente desse tumor que foi iniciado por essas células, elas adquiriram um outro perfil genético, um outro tipo de resposta. Elas foram mais habilitadas do ponto de vista da capacidade proliferativa. Elas crescem num ritmo maior em função do tempo, os erros genéticos que ocorrem nessa célula, numa lesão secundária, é muito maior do que ocorreu primariamente. Tá? Então, um tumor primário, ele é fácil, teoricamente, de ser tratado. Primeiro, ele é removido cirurgicamente. Então, a primeira opção terapêutica da estratégia do tratamento do câncer é a cirurgia. Tá? A lesão metastática, não necessariamente ou obrigatoriamente, pode ser removida cirurgicamente. Tá? Então, olha, o que causa o câncer? Né? Quais os efeitos? Né? Então, olha, eu tenho vários fatores que podem contribuir. Então,
o ambiente onde são liberadas toxinas, e esse ambiente vem da onde? Vocês vão ver com a Graziella, que está aqui também, com a doutora, que foi um prazer revê-la depois de muitos anos. Esse mundo é muito pequeno, entendeu? Quando eu trabalhava na oncologia, ela também estava lá, né? Foi muito, muito importante isso. Eu não a conheci, né? Esse microambiente, eu posso estar exposto aos agentes nocivos, né, quer eles da evolução desde a Revolução Industrial, então todos os poluentes, os manufaturados. Aí tem uma outra história que ela vai contar com mais detalhes, que é a área dela. Nós também produzimos toxinas pelos próprios organismos que nos colonizam e que são parte e fazem parte da nossa flora. As bactérias, os vírus, os agentes físicos, as radiações, o envelhecimento. Então, tudo isso se soma a fatores que são essas células expostas e que, teoricamente, levam a essa transformação. Então, o câncer, ele não é a célula transformada, desculpa, a célula transformada, ela é o produto da somatória de vários agentes que promoveram as mutações, os erros genéticos ou que controlam o crescimento celular. Então, o hábito de fumar, beber, a presença de bactérias, de vírus, o que mais? Oi? Estilo de vida, a formação de radicais, o perfil imunológico ou status imunológicos, do imunológico que o indivíduo tem. Então, é uma somatória, tá? Que culmina em erros que são passados a cada divisão celular. Então, uma célula, uma leva a 2, 2, 4, 4, 8. Então, esses erros vão sendo propagados. E essa propagação leva a uma soma de várias modificações, de várias mutações, que caracteriza o perfil molecular desses tumores. Então, a moda hoje é ter um diagnóstico molecular, para você entender qual é o perfil genético que essa célula sofreu ou está sofrendo e quais os alvos terapêuticos. Então, hoje, um diagnóstico molecular, ele é direcionado para se entender qual a resposta terapêutica que esse tumor vai ter. Passa para nós. Então, olha, o câncer nada mais é agora, do ponto de vista de tumor, de vários mecanismos que foram rompidos entre aquela célula azul e aquela célula vermelha. Então, as células azuis, elas estão crescendo de forma independentes. Elas não morrem, elas independem do controle das células vizinhas. Então, na realidade, o que a célula tumoral fez foram adaptações que permitem a ela um crescimento autonômico. Então, a célula tumoral cresce de forma independente das suas células vizinhas. Células vizinhas que podem ser as células imunológicas. Então, elas começam a evadir de todos os mecanismos de controle. Então, elas não mais respeitam a sua colega do lado, então é um vizinho chato que atrapalha o do lado, que bate no de cima, que bate no de baixo, mas ela não está nem aí. Ela aumenta o som e manda ver todo dia. Entendeu? Então, ela começa a ter um ambiente que para ela é propício, mas para as células adjacentes ou que estão ao redor é prejudicial. Então, começa a interferir no funcionamento das células daquele órgão, daquele tecido, daquele parênquima, daquele nicho, daquele local onde ela está localizada. Tá? Esses mecanismos, eles são somados e caracterizam o fenótipo da célula tumoral, ou seja, a capacidade que essa célula tem em crescimento. Então, a diversidade dos tumores, eles ocorrem porque cada um tem um ritmo de crescimento diferente.
esse tumor, essa célula tumoral, ela cresce, ela atrapalha as vizinhas, porque elas perdem a função. Então, é uma célula, por exemplo, que é uma glândula, um tecido glandular que produziria um hormônio X, passa a produzir um hormônio Y. Se ela foi feita, programada geneticamente para produzir o X, por que ela passa a produzir o Y? Porque ela tem um problema, ela ganhou modificações na sua funcionabilidade. E esse hormônio Y que está sendo produzido, hipoteticamente, atrapalha o funcionamento daquelas células vermelhas, aquelas células rosas. Então, a azul, além de crescer mais rápido, interfere no funcionamento das outras que estão ao redor ou de outras células de outros órgãos ou de outros tecidos. Uma das estratégias mais importantes, por exemplo, no melanoma, é que ele produz substâncias produzidas, mimetizadas pelo sistema imunológico, que são imunossupressoras. Puxa vida, então, o tumor, que deveria ativar o sistema imunológico, o que ele faz? Ele passa a produzir substâncias imunológicas semelhantes às produzidas pelas células imunológicas, mas ao invés de ativar uma resposta imune, ele deprime a resposta imunológica. Então, a evasão da resposta imunológica pode ser promovida pelas próprias substâncias ou fatores produzidos pela própria célula tumoral. Tá? E um termo importante na parte imunológica e oncológica e de cinética de crescimento celular é que as células tumorais elas não morrem, entre aspas, também é uma questão muito peculiar do termo, que ela evade o sistema de apoptose, então ela não consegue mais morrer da forma que ela foi programada. Então é uma célula que permanece no sistema, aquelas azuis, permanecem lá no sistema por 20, por 15 anos, onde ela já deveria ser reposta e morta e substituída. Está dando para entender? Então, olha. Então, todo o problema está naquele meio lá, olha, no centro daquele círculo ali, olha, onde todos os mecanismos que, teoricamente, controlariam a resposta do crescimento tumoral vão ser modificados. Então, nós vamos ter modificações naquele microambiente, quer eles promovidos pela própria célula tumoral, pelas células que estão levando à inflamação, ou a parte do reconhecimento imunológico, que para nós vai ter um significado importante. É esse sistema que vai permitir com que estratégias terapêuticas possam ser desenvolvidas. Então, a compreensão de como aquele microambiente está sendo modificado vai poder ser alvo de novas estratégias terapêuticas. Então, a compreensão de por que inflama ou não inflama, por que cresce ou por que não cresce, vai ser um alvo do nosso desenvolvimento terapêutico. Vamos lá. Então, ó, uma outra coisa. Um outro ponto, eu vou passar assim bem superficialmente, porque é um campo recente, muito difícil de se compreender. Vocês sabem que existe uma célula-tronco, que a mídia divulgou que existem células-tronco, que quebra o osso, bota osso novo, não é isso? Então, tem toda uma terapêutica aí para terapia celular com célula-tronco. Eu não sei se felizmente ou infelizmente, o tumor também tem a sua célula-tronco. Então, chama-se stem cell cancer, célula-tronco do tumor. Ela existe em todos os tumores, de todos os indivíduos, de todos os tecidos, em uma proporção muito menor do que todas as células tumorais. Elas têm marcadores específicos, elas vivem no ambiente promovido pela resposta inflamatória, então ela vive num ambiente cheio de radicais livres, e, infelizmente, é elas que controlam a baixa resposta terapêutica. Então, elas têm uma resposta de resistência terapêutica, os tumores têm, e parte deles são provenientes pela existência desse tipo de célula dentro do tumor. Vivem em condições de baixa nutrição de oxigênio, vivem em condições de pH baixo,
em ambientes que produzem radicais livres do oxigênio ou mesmo do nitrogênio e têm baixa resposta terapêutica. Então, elas controlam o próprio crescimento da célula tumoral, levando à resistência ou à ineficácia da terapêutica. Tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes, né? Então, ó, se a gente conhecer bem aquele círculo do que evade, do que elucita, e a gente vai introduzir aí um marcador dessa progressão, que são as alterações metabólicas que a célula tumoral tem. Então, a oncologia, a ciência, ela evoluiu não só no diagnóstico, mas também na compreensão do metabolismo da célula tumoral. Então, foi feito lá em 1936 o conhecimento de todo o ciclo de Krebs, toda aquela parte de glicólise, anaeróbica, aeróbica, todo o sistema de crescimento e da dependência do metabolismo que promove, que é um promotor do crescimento do câncer, mas também a gente sabe que a compreensão desses processos metabólicos são importantes para o desenvolvimento de uma resposta adjuvante à terapia convencional para a melhora da resposta terapêutica. Então, o nosso estudo hoje no laboratório é criar condições de adjuvância para melhorar a resposta terapêutica. E a adjuvância é a introdução de vários elementos, oligoelementos, macroelementos, suplementos, nutrição, estilo de vida, reeducação alimentar, medicina personalizada, no sentido de que as drogas têm uma melhor eficácia numa menor concentração. Já nos Estados Unidos, a terapêutica com quimioterapia convencional, eles estão diminuindo muito as doses dos quimioterápicos, no sentido de melhorar a resposta do crescimento e do volume tumoral. É sabido isso que existe uma terapia que foi usada, que é o CAR-T com PDL1, que é uma tecnologia caríssima e que tem um quimioterápico que é usado para câncer de mama, que é o paclitaxel. Em baixas doses, num esquema de 1 mês, ele consegue ter os mesmos efeitos dessa imunoterapia. Então, a compreensão das doses, do efeito do próprio quimioterápico no sistema imunológico está um ponto de ligação importante para ter uma resposta mais eficaz. Então, olha, não vou entrar aqui em todos os nomes de todos os compostos que são desenvolvidos, mas se a gente compreender todo esse mecanismo de evasão, eu posso produzir inibidores, estimuladores, ativadores de todos os marcadores que estão alterados na célula tumoral. Então, se uma célula tumoral cresce, dependendo da expressão de marcadores de vasos sanguíneos, ela precisa de um aporte vascular importante, eu posso produzir compostos, alvos que atacam ou que bloqueiam esse crescimento vascular. Ou então eu posso produzir inibidores de marcadores da progressão do ciclo celular. Então, eu entendo a cinética do crescimento celular, eu posso ter alvos para impedir o crescimento dessa célula. E assim sucessivamente. Eu vou mais rápido para não falar muito, né? Senão nós vamos até 1 hora só eu falando. Essa é a terapia da célula-tronco, que eu já disse para vocês. A célula-tronco câncer e a célula-tronco normal dos outros tecidos, elas têm a mesma propriedade. Elas fazem uma proliferação diferente de todas as células, que é a célula normal, ela gera uma célula, vira 2, uma grande e outra menor. Então, a célula filha é sempre menorzinha, porque ela vai crescer, mas ela tem o mesmo conteúdo do DNA. A célula tronco, que é ela dos tecidos, né, estaminais, ou a célula tronco câncer, ela faz um processo chamado mitose irregular. O que é essa mitose irregular? Ela gera uma célula muito maior do que a célula precursora, ela divide de forma não equacional. Ela gera uma célula com a quantidade de DNA maior e uma outra célula menor. Uma que vai se diferenciar, que vai gerar a célula do tecido que é necessário, e uma outra célula que gera uma célula tronco igual à precursora. Aí está o problema. Então, quando ela gera a célula tronco precursora, ela está gerando uma outra célula tronco câncer.
apesar do número ser muito menor no tumor, à medida que ele vai se diferenciando, elas vão aumentando. E ela é induzida pelo tratamento. Então, o tratamento é o indutor da proliferação dessa célula. Manda ver. Então, aqui é só para mostrar para vocês que os tumores, eles são, do ponto de vista molecular, extremamente heterogêneos. Não existe um tumor igual ao outro, não existe um câncer igual ao outro do ponto de vista do paciente. Então, a medicina hoje ela se tornou personalizada, direcionada à compreensão desses mecanismos, porque todo o perfil, olha, tem todos os nomes dos tumores lá em cima, olha, tem, olha, um xizinho azul, um vermelho, um roxo, um amarelo, porque cada um, isso é uma frequência de ocorrência, eles têm diversos perfis. Então, mama, leucemias, tumores do sistema nervoso. Então, a frequência e as modificações das mutações levam ao que a gente chama lá em cima, olha, a formação de novos antígenos. Então, à medida que esse tumor vai crescendo, vai se diferenciando, o perfil da resposta imunitária do indivíduo também vai modificando, porque ele vai se modificando também na apresentação desses antígenos. Ok? Isso é bom? É bom para a gente entender quais os antígenos que estão associados aos tumores. Ótimo, mas do ponto de vista do paciente, pior, porque as respostas elas vão sendo diminuídas se a elucidação dos mecanismos de defesa seja pelo perfil imunológico. Então, olha, como eu disse para vocês, olha, existem várias estratégias terapêuticas, cirúrgicas, terapia por radiação, quimioterapia, a imunoterapia, onde a base é a compreensão desses antígenos tumorais. Então, deixa eu só colocar um ponto conceitual importante. Os antígenos tumorais, vocês já ouviram falar o termo antígenos tumorais? Ou antígenos associados aos tumores? Já ouviram falar? Já ouviram? Alguém nunca ouviu falar? Mas já ouviram falar que a vacina é produzida pelos antígenos da bactéria, o antígeno do vírus, do fungo, de qualquer que seja o micro-organismo que você quer imunizar. A imunoterapia visa a mesma estratégia, identificar esses antígenos no sentido de produzir uma vacina ou uma estimulação imunológica. O problema dos antígenos tumorais é que eles são os antígenos que a própria célula tem, certo? Então, eles são antígenos envolvidos à diferenciação tumoral ou à origem de diferenciação do folheto embrionário. Então, eles já existiram em um determinado momento na vida embrionária, ou eles são específicos para cada tecido. Então, tem no fígado, mas não tem no pâncreas. Tem no pâncreas, mas não tem no intestino. Tem na pele, mas não tem na tireoide. E aí é o grande problema. Por isso que a imunoterapia é uma tentativa em se reconhecer esses antígenos no sentido de aumentar a probabilidade de se ativar o sistema imunológico. É o indivíduo, é o sistema imunitário dele que tem que elaborar uma resposta contra esse tumor. Tá? Outras terapias, uma terapia direcionada, então onde você sabe quais as mutações que ocorreram e aí produz uma terapia específica para esse tumor, a reposição hormonal, né, que é muito utilizada, a terapia com células-tronco, tá? Tudo tem um custo e uma tecnologia, e no Brasil nem sempre tudo é acessível. Então, isso nós não estamos no mundo ideal, estamos no mundo real, tá ok? Desculpa eu ser bem sincero, tá? Então, entre a idealização e a realidade, existem muitos e muitos anos ainda a ser alcançados, tá? E o mais importante é essa medicina de precisão, é compreender por que eu tenho os diferentes tipos de modificações e direcionar a terapêutica àquela resposta, tá? Próximo. Então, olha, é compreender tudo que está no organismo, né, desde o ponto de vista das suas colonizações dos diferentes órgãos ou superfícies, para se entender quais as interações que vão ocorrer, tá? E qual a resposta, né, que eu tenho
específica ao tratamento. Então, a intenção é destruir a célula tumoral, mas culminar com uma ativação do sistema imunológico. Porque uma vez ativado o sistema imunológico, nós poderemos ter uma durabilidade ou um prolongamento dessas respostas por vários anos. Tá? No sentido de o seu perfil imunológico ser responsivo às modificações que possam ocorrer durante todo esse trajeto de vida. Próximo. Então, olha, é compreender o microambiente onde está essa célula, para que ela, lá em cima, olha, tem um termo aí mesmo, olha, tem uma palavra importante que é induzir a morte celular por apoptose. Então, é um mecanismo importante que a célula executa para eliminar essa resposta, para esse controle de crescimento, ou uma sigla importante, ó, CTL. CTL, linfócitos T citotóxicos. O seu organismo elaborou uma resposta imunológica onde os linfócitos têm um perfil de reconhecimento daquela célula que foi transformada. Esse linfócito vai reconhecer especificamente aquela célula transformada, ele pode destruir ou criar um microambiente propício à produção de fatores produzidos pela resposta imunológica que vão modular o perfil de crescimento desse tumor. Tá? Então, a resposta imunológica, se ela for direcionada a ser citotóxica, ótimo, vai controlar. Só que, se ela tiver algum percalço nesse processo, o próprio sistema imunológico corrobora para o crescimento do tumor. Porque tudo que o sistema imunológico produz são fatores de crescimento. Então, citocinas, interleucinas, eles são promotores do crescimento e diferenciação celular. Então, dependendo do momento, o quanto é produzido e o que é produzido, pode ser favorável ou desfavorável. Então, olha, nós vamos explicar palavrinha por palavrinha, ok? Isso é uma parte de um mapa chamado, na graduação, de diabólico, né, que é uma parte do funcionamento bioquímico desses processos. Tá? Então, a gente fala da imuno, mas e genética, mas tem todo o lado metabólico dos produtos produzidos pelas reações metabólicas que favorecem a destruição, a indução de apoptose e a ativação da resposta imunológica. Então, um outro perfil que está sendo abordado e está sendo alvo, né, de muitas pesquisas recentes, né, de 2004 até agora, a caracterização do perfil metabólico das células tumorais e os alvos metabólicos para o desenvolvimento de drogas está sendo muito grande na literatura. Então, o que eu quero compreender é por que essa maquinaria de reações que ocorrem dentro da célula, na célula tumoral é alterada e por que na célula normal ela é normal. Então, o que leva a essas alterações metabólicas? Então, o metabolismo altera o perfil genético, então todos os marcadores que potencialmente levam à transformação celular, que são chamados de oncogenes, então P53, P16. Esqueci até de falar dos lipidréptides, né? MYC, FOS, todos esses marcadores que controlam a proliferação, são esses os nomes dessas siglazinhas que estão aí em cima, lá no núcleo da célula, que controla esse crescimento. A glicose, a glutamina, a própria degradação do ácido pirúvico, o produto da fosforilação, os elementos da cadeia respiratória, eles interferem na cinética lá
da transcrição do núcleo. E aí eu tenho uma organela muito importante, que é acionadora desse processo, que é a mitocôndria. Quer ela produzindo sinalizações positivas para o controle da proliferação ou negativas. Tá? Então, todo esse processo pode vir ou da mitocôndria ou dos receptores que estão na superfície da célula. Tá, ok? Então, eu não vou entrar nas terapêuticas, mas eu acredito que isso possa ser discutido. Ozonioterapia, jejum intermitente, ambiente com diminuição do pH, tudo isso, todos esses fatores, eles interferem não só nos receptores da superfície, nos metabolismos, nos processos enzimáticos internos, mas também na transcrição de fatores nucleares. Tá? Acho que está terminando. Tá? Então, olha, o importante da terapêutica é a conjunção de todos esses fatores, no sentido ou de reparar aquilo que foi destruído ou modificado, induzir a morte da célula aleatoriamente ou indiscriminadamente, induzir processos de morte onde a célula ela é digerida por processos, vamos colocar, apoptóticos, mas a apoptose hoje é um processo que variado em função das organelas e do tipo de processo que vai ocorrer. Então, pode ser autofagia, mitose catastrófica, anóiques, e aí vai sucessivamente. Ou eu posso parar o crescimento dessa célula, então ela para de crescer. Aí eu posso interferir com outros esquemas terapêuticos. O tumor para de crescer, posso removê-lo cirurgicamente. Ou então eu posso fazer uma estratégia de controle da supressão do aporte vascular e esse tumor para de crescer e eu posso removê-lo. Então, outras estratégias terapêuticas, principalmente cirúrgicas ou de manobras cirúrgicas, possam ser introduzidas. E as alterações, a reprogramação metabólica. Então, eu posso reeducar a célula a ter um metabolismo favorável ao controle dessa proliferação celular. Eu vou só listar o que existe na literatura, tá ok? Então, para câncer de mama, que é o que a gente está trabalhando muito no laboratório, existem vários ensaios clínicos, já foram feitos no Brasil, eu só não sei se já existe disponível pela indústria farmacêutica, mas existem vários componentes que interferem em várias situações do controle do crescimento tumoral, quer ele diretamente no tumor, ou no aporte vascular, ou nutricional, tá? Dos nutrientes que aportam o crescimento. Então, olha, substâncias, né, fatores, como a angiopoetina, fatores relacionados, esse NOT, são marcadores de diferenciação celular, eles são importantes durante o desenvolvimento embrionário. O ER2, fatores de crescimento da epiderme, fatores relacionados ao crescimento vascular. Então, existem várias drogas que têm diferentes nomes, que eu mesmo me perco de tantos MABs que existem na vida, né, que cada um dá um nome, eu não sei o porquê, de diferentes situações. Todos eles ou se acoplam aos receptores, ou se impedem a fosforilação dessas proteínas. O alvo é esse. Ou é acoplar o receptor e impedir com que o ligante tenha afinidade, ou impedem a fosforilação. Tá, ok? São inibidores do tipo tirosinoquinase. Próximo. Então, além da, olha, isso é só uma situação que eu quero mostrar para vocês, que a associação de várias terapêuticas, elas podem culminar para que aquele microambiente, que é o centro do processo, que, nossa, tem um monte de bolinha, um monte de célula, então dá para perceber que cada célula tem o seu perfil, tá vendo? Olha, tem os seus marcadores, que podem ser associados a outras terapêuticas. Então, não só da químio, da radioterapia, mas também, hoje, o desenvolvimento de terapêuticas com vírus oncolíticos. Então, eles são modificados e engenharizados, eles são reinjetados
é feito primeiro, né? Colhe o sangue do paciente, há uma expansão das células T responsivas e elas são reinfectadas, reintroduzidas e elas conseguem enxergar lá aqueles pontos amarelinhos onde estão sendo expressos no tumor. E o que acontece com a célula, ela é eliminada, o produto da eliminação também pode culminar lá mais para do outro lado aí, com a resposta imunológica, tá? Tentando bloquear aquele em vermelho que é a imunossupressão que a própria célula tumoral está produzindo. Ou porque ela está produzindo células T imunorreguladoras ou imunossupressoras, ou então ela está produzindo fatores que deprimem a resposta imunológica sistêmica. Passo próximo. Então, essa é a terapia que eu disse para vocês, que foi parte da grande divulgação da mídia, que é o CAR-T, onde o indivíduo que tem um tumor, lá tem as células tumorais no centro, tem os antígenos tumorais na superfície, é colhido o sangue desse paciente, é feito todo um tratamento, o antígeno tumoral ele é expresso, é feita uma fusão desse antígeno nas células T imunorresponsivas, ele é reinjetado, ele vai lá, essas células elas já estão educadas, elas têm uma edição imunológica, é o termo, elas são editadas imunologicamente, elas acham as células tumorais, em particular o tipo de escolha do tumor foi um linfoma, então ele era difuso, é fácil a reinfusão, ele conseguiu mapear as células tumorais e conseguiu destruir, então ele se tornou uma célula T citotóxica específica àquele marcador. Tá? Não se esqueçam, aquele paciente central ali, ele foi, primeiramente, feito todas as terapêuticas convencionais. A última escolha, porque ele era não responsivo, foi feito a imunoterapia, porque a imunoterapia ela tem uma probabilidade de sucesso, ainda que hoje só chega a 20%, dependendo do tumor e da característica individual imunológica do paciente, e ela também traz efeitos colaterais. Okay? A própria imunoterapia pode desenvolver síndromes imunológicas que levam à falência múltipla de órgãos. Ok? Obrigado. Um café? Perfeito. Um cafezinho, aguinho, café, ali tem um banquete. Maravilha, hein? Ainda bem que está tudo gravado, porque já está assim, 2 capítulos do livro já estão escritos, né? Ah, então. Eu tenho uma